Olá, alunos do oitavo ano, tudo bom? Vamos para a nossa aula 19, parte 2, ok? Continuação da aula 19. Na primeira parte nós vimos multiplicação, adição e multiplicação, e nessa aula, na segunda parte, nós vamos falar da divisão e da potenciação de monômios, tá? Então, aula 19, parte 2. Então, antes de efetuarmos a divisão, vamos relembrar algumas propriedades que vão ser bem importantes na divisão e na potenciação de monômios, que são as propriedades das potências. Então vamos lá. Multiplicação de potências, mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então se eu tiver aqui x² vezes x elevado a 5, eu vou ter x2 mais 5, vou ter x elevado a 7, beleza? Repete a base, soma os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Neste caso aqui, ela pode aparecer desta maneira ou pode aparecer na forma de fração. Então, se eu tiver x elevado a 5 divididos por x elevado a 3, eu vou ter x5 menos 3, que vai dar x ao quadrado, ok? E, por último, a potência de potência. Então, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, x elevado a 2 elevado a 4. Eu vou ter x2 vezes 4, x elevado a 8. Beleza? Então, essas propriedades são muito importantes para nós efetuarmos tanto a divisão quanto a potenciação. Então vamos lá. Essas propriedades, então, elas vão ser úteis na multiplicação, divisão e potenciação de monômios. Então vamos efetuar algumas divisões. Calcular 12y elevado a 5 divididos por 4y elevado a 3. Então nós temos aqui o y elevado a 5 e o y elevado a 3 é a mesma variável, mas não é a mesma parte literal, ok? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu posso escrever tanto na forma de uma divisão ou na forma de uma fração. Então, nós vamos dividir os coeficientes numéricos. Então, 12 divididos por 4. Então, vamos dividir, efetuando normalmente. E, como temos aqui a divisão de potências de mesma base, então, vamos aplicar a propriedade. Então, eu tenho y elevado a 5 divididos por y elevado a 3. Então, vou ter y5 menos 3 e o resultado 3y ao quadrado, ok? Vamos dividir 20a elevado a 4, b elevado a 2, por menos 5ab. Então, neste caso, de novo, lembrando o negativo sempre dentro de parênteses, vou efetuar a divisão. Então, 20 divididos por 5, separado, né? Então, nós vamos ter menos 4. E a elevado a 4 divididos por a elevado a 1, 4 menos 1, que vai dar 3. b elevado a 2 com b elevado a 1, b2 menos 1, que vai dar b elevado a 1, ou simplesmente b. Então, essa divisão vai resultar em menos 4a ao cubo b, tá? Então, eu sempre vou ter que dividir os coeficientes numéricos, ok? E dividir a parte literal, cada uma. Lembrando, se eu tenho a mesma variável, eu vou fazer a propriedade das potências. Se eu não tiver, eu vou repetir. O que pode ocorrer é o seguinte: professor, e se eu tiver uma divisão que não dá para dividir? Por exemplo, 5x elevado a 5y divididos por 5x ao quadrado, ok? Então, vamos efetuar a divisão. Eu vou ter que ter 3 divididos por 5 e 5 elevado a x divididos por x elevado a 2. Então, vou ter 3x à quinta y sobre 5x ao quadrado. Bom, vou dividir aqui os coeficientes numéricos. Se eu conseguir dividir e obter um decimal exato, ok. Se eu não conseguir um decimal exato, for dar uma dízima periódica, eu deixo na forma de fração. Então,
3 divididos por 5 dá um decimal exato. Então, vai ser 0,6. Ok? 3 divididos por 5, 0,6. X elevado a 5, x elevado a 2, potências de mesma base, vamos subtrair. Então, vou ter x elevado a 5 menos 2, 3. E o y, eu não tenho y no denominador, mas eu tenho no numerador, então é só repetir. Tá? Então, como a gente aqui não tem outro y, é só repetir o que nós já temos. Então, essa divisão ela pode ser escrita como 0,6x ao cubo vezes y, ou simplesmente 3 sobre 5 x à terceira y. Então, isso é uma potência. Então, vamos resolver o quadrado do monômio menos 10 elevado a 3, menos 10 elevado a a elevado ao cubo, desculpa. Então, nós queremos o quadrado. Quadrado é elevar a 2. Como nós temos um monômio, obrigatoriamente nós vamos colocar dentro de parênteses. Ok? Só um instantinho. Ok. Então, obrigatoriamente, nós vamos colocar dentro de parênteses. Então, aqui, menos 10a elevado a 3 elevado ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, é ele vezes ele. Então, ele vezes ele. Então, vamos fazer a multiplicação. Menos vezes menos dá mais. 10 vezes 10 dá 100. A elevado a 3 vezes a elevado a 3. Repete a base, somos os expoentes. Então, o quadrado de menos 10a elevado a 3 é mais 100a elevado a 6. Mas também posso fazer dessa maneira. Então, nós temos menos 10a elevado a 3 ao quadrado, que é a mesma coisa. Uma outra propriedade aqui, vamos colocar aqui. Então, eu tenho a vezes b elevado a n, uma propriedade de potência, bases diferentes, então o n ele vai ser expoente dos dois fatores. Então, a elevado a n vezes b elevado a n. Ok? Desculpa, o telefone tocou. Então, aqui o que eu fiz? Eu vou elevar o 2, o 10, então, menos 10 elevado a 2, e o 2 vou elevar o a elevado a 3, que está aqui. Então, eu tenho menos 10 elevado ao quadrado, vezes a elevado ao cubo elevado ao quadrado. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. A elevado ao cubo elevado a 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, é a mesma coisa que aconteceu em cima. Qual é a quinta potência do monômio 2x ao quadrado? De novo, colocar dentro de parênteses, quinta potência. Então, 2x elevado ao quadrado elevado a 5. Vou aplicar a mesma propriedade, o 5 vai para o 2, então 2 elevado a 5, e x ao quadrado elevado a 5. 2 elevado a 5, 32, x ao quadrado elevado a 5, 2 vezes 5, 10. Fechou, quinta potência de 2 elevado a x ao quadrado. Ok? E posso fazer repetindo os fatores. Então, 2x ao quadrado elevado a 5, 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vezes 2x, assim até chegar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32, x ao quadrado vezes x ao quadrado, ou seja, repete a base e somos expoentes. 2, 4, 6, 8, 10. Então, 32x elevado a 10. Ok? Então, simplesinho, bem rapidinho. Então, para terminar, agora com vocês, resolver os exercícios envolvendo divisão e os probleminhas com as potências, ok? Estudem, assistam esse vídeo, leiam a parte teórica, tanto do livro quanto dos slides, e, no caso de dúvida, postem lá no mural de vocês essas dúvidas, ok? Terminamos as operações com monômios, e na próxima aula nós vamos continuar com essas operações e problemas, ok? Beijos, bons estudos.